Vamos lá, né, fazer uma gravação do Anki aqui, tentando ser bem rápido e sucinto, me preparando para a prova de pediatria. Vamos lá, lactente de 6 meses, previamente rígido, apresenta 5 dias, quadro de febre não aferida, coriza e tosse. Ao exame físico, frequência respiratória de 69, né, tem taquidispneia, sibilância difusa, estertores difusos e fígado e baço palpáveis. Fígado e baço palpáveis aqui, interessante, né? Faz pensar em mononucleose infecciosa, Epstein-Barr. E conduto aqui, se não me engano, é suporte. Suporte, bronquiolite pelo vírus sincitial respiratório. E esse fígado e baços palpáveis aqui foram os que me chamaram a atenção, mas talvez seja só por hiperfunção, né? Errei. Paciente Juan, 8 anos, em crise asmática com frequência respiratória de 62, taquidispneico, 8 anos, né? Sibilo difuso, inspiração e expiração, relação IE 1:2, músculo acessório 3, saturação de oxigênio 88, isso aqui é crise grave, né? Crise asmática grave, pontua, quanto que pontua aqui? Então aqui estão 5 parâmetros, frequência respiratória, os sibilos, relação inspiração e expiração, uso de músculo acessório e saturação. E aqui ele pontua, pela saturação pontua 2, pelo uso de músculo respiratório pontua 2, relação IE pontua 2, sibilos difusos acho que pontua 2 também, porque é só na expiração, final da expiração, né? E frequência respiratória, não pontua 2 não, na verdade, esse sibilo aí pontua 3, esse uso de músculo pontua 3, relação IE aí sim pontua 2, ou pontua 3. E a frequência respiratória, sim, pontua 3, né? Que 11, daí ia ser moderada. Não, então tá errado. Vamos lá. Pontua 3, o único lugar que ele pontua 2 aqui, então é frequência respiratória, sibilo difuso, relação IE, né? O único lugar que pontua 2 é esse aqui. A escala pode me dar 15 pontos, ela me deu 14. E eu teria que descrever a conduta e não descrevi. Mas a conduta aqui então é dexametasona intramuscular ou metilprednisona, nebulização contínua com salbutamol, aí menos de 20 kg 40 gotas, mais de 20 kg 80 gotas, dobra. O2 em alto fluxo, 8, 10 litros por minuto. E sulfato de magnésio, monitorização contínua. Sulfato de magnésio aqui a gente vai fazer se as outras medidas não corrigirem o meu quadro, né? Então lembrar aqui, ó, frequência respiratória, sibilos, inspiração, expiração, músculo acessório e oxigênio. O score utilizado na avaliação de crise asmática é o PSI, né? Pulmonary Score Index. Então, esses aí que a gente acabou de falar, são 15 pontos no máximo, né? Cada parâmetro pode me dar até no máximo 3 pontos. E eu vou pensar em frequência respiratória, uso de músculo acessório, saturação de oxigênio, relação da inspiração e a expiração e a característica do sibilo. Certo? Beleza. Menino de 5 anos de idade, isso aqui é OMA, não vai cair. PAC pediátrica tem como principal sinal ataque de espineia. Taquidispneia é o principal sinal. Taquipneia ou taquidispneia. Medicamentos controladores da progressão da asma. Controla a progressão, né? São os que mantêm o paciente bem. Corticoide inalatório, antileucotrieno, LABA, Long Action Beta Agonist. E tem mais um aqui. Corticoide inalatório, antileucotrieno, LABA. Lama, talvez, mas não, né? Lama não, né? Faltou aqui um. Cromonas, cromoglicato de sódio. Vou colocar aqui Ruessa. Vamos lá. 3 meses levaram a unidade de procedimento com história de tosse seca 2 semanas. Coriza, hialina, febre de 38 que durou por 3 dias. Paciente crise de tosse seca com pior intensidade nos últimos 7 dias, dificuldade de respiração, protrusão da língua, congestão facial, ruído inspiratório é estridor e vômitos pós-tosse. Mãe relata aqui, fora os acessos de tosse, e aqui está o termo, né, que me chama a atenção. A criança parece que fica bem. Mãe não fez pré-natal, então não tomou DTPA, né, não tomou vacinas. O parto foi normal, sem intercorrências, a criança apresenta peso de 3.300 gramas. Então isso aqui a gente estava fazendo aí talvez um raciocínio diagnóstico diferencial para clamídia, né, pneumonia por clamídia, mas tosse, acessos de tosse aqui, né, fica fácil. Qual a principal hipótese diagnóstica? Que é coqueluche, né, acessos de tosse, vômito pós-tosse, forte demais essa tosse. Paciente 6 anos com crise asmática com frequência respiratória de 45, pontua
1, se não me engano. 45.1 ou 2. Sibilos expiratórios difusos, pontua 1. Relação IE 1 para 1, pontua 1. Uso de músculo acessório 1 de 4, pontua 1. E aqui na verdade não é 1 de 4, é 1 de 3. Satura 94, se não me engano, pontua 2. E aqui eu tenho uma crise com 6 pontos, tá errado. Então aqui, ó, frequência respiratória pontua 1, sibilo expiratório difuso, ó, sibilo expiratório difuso é toda a expiração. Vou colocar aqui. Toda a expiração. Toda a expiração. Relação IE de 1 para 1. Uso de músculo acessório. Então, relação inspiração-expiração, pontua 1, né? Ele deveria ter 2 para 1, né? Aí pontua 0, né? 2 para 1, pontua 0. Uso de músculo acessório, pontua 1 também, né? Sem uso não pontua nada, uso pontua 1. E saturação 94, pontua 2. Aqui, né? E aí ele pontua um total de 7 pontos. E aí no PIS, o meu corte é menor que 7, 7 a 11, maior que 12, certo? Então de 7 a 11 eu tenho uma crise moderada. Eu vou utilizar oxigênio se essa pessoa, mesmo com crise moderada, usando o score de PIS, ela tem saturação menor que 92. Aqui no caso aqui é 94, então está dentro do parâmetro que eu ainda aceito, porque eu vou melhorar essa saturação só com o salbutamol, reavaliação e prednisona via oral. Ou então eu vou fazer nebulização com salbutamol mais ipratrópio, né? A criancinha que não consegue puxar, etc., né? Que eu não tenho se eu não tiver a aerocâmara, faz mais sentido eu usar nebulização com salbutamol mais ipratrópio. NBZ com salbutamol mais bromuro de ipratrópio, certo? Erramos essa. E aí, se esse paciente não responde, tem que lembrar dessas ideias aqui, né? Toda vez que o paciente está no STEP aqui, no score PIS de 6, eu tento fazer o tratamento e ele não responde, não melhora, eu vou. E aí, meu tratamento, né? Na primeira hora, né? Então, 1 hora basicamente de tratamento. Aqui 45 minutos basicamente de tratamento. Aí ele vai andar no step para frente, né? E aqui, se ele não responde, ele vai ser internado na unidade de cuidado intensivo. A gente vai pensar em intubação orotraqueal. Tem que lembrar dessas ideias. Uma não vai cair na prova. Medicamento que é tanto controlador como aliviador na asma é o corticoide inalatório. Corticoide inalatório, né, o budesonida ou fluticasona. Tratamento de laringite moderada, TAL 537. Não lembro, né? Sou obrigado a lembrar 3 escalas, né? TAL, SING, TAL e PSI para esse exame. E TAL SING 3 a 7 é um TAL SING moderado, né? São 4 pontos aqui no tratamento, mas eu não lembro quais. Acho que a gente vai usar prednisona via oral, né? A gente vai usar o que mais? Nebulização com adrenalina, 3,5 ampolas, 3 cc de soro, em 3 cc de soro fisiológico. E nebulização com budesonide. Isso aqui tem que gravar ainda. Lactente 9 meses de vida, apresenta febre de até 39 graus, choro frequente e recusa parcial da alimentação. Foi levado à consulta médica. O exame físico, otoscopia bilateral revelou membranas timpânicas opacificadas, abauladas, que é o que me chama mais atenção. Com base nesse quadro, é correto afirmar que sem necessidade de tratamento antibiótico antimicrobiano, pois na maioria dos casos a doença é autolimitada. É verdadeiro mesmo, na maioria dos casos a doença é autolimitada, mas esse paciente aqui não tem o corte de idade, né, menor que 6 meses, eu obrigatoriamente usaria antibiótico terapia, mas aqui ele tem afetação bilateral, né, as duas membranas timpânicas estão opacificadas e abauladas. Então, se eu tiver afetação bilateral, é um sinal de gravidade, eu vou tratar com amoxicilina via oral 10 dias. Asma API, como funciona, né? O Asthma Predictive Index. API, eu tenho alguns critérios, né, que estabelecem para mim se o paciente... Então, meu paciente está sibilando, né? Ele está sibilando com frequência. Então, num ano só, ele sibilou, teve 3
Visitou 3 vezes o hospital por conta desse sibilo. A gente diagnosticou como bronquiolite por VSR, né? Ele tem ali menos de 5 anos. E agora a gente vai começar a pensar que talvez ele tenha asma. O que que eu preciso pensar? Bom, quais são os critérios que vão fazer pensar que talvez ele tenha asma? Um critério maior ou dois menores, né? Quais são os maiores? História de asma na família, paciente diagnosticado, não lembro quais são os maiores, são os menores. Então, história de asma dos pais, nos pais, não é na família, nos pais, diagnóstico de eczema, né, por um médico. São os maiores aqui, ele pode ter um desses aqui ou qualquer um desses aqui. Diagnóstico de rinite alérgica, menor que 3 anos, o diagnóstico, né? Aqui é os primeiros 3 anos de vida, né? É o Early Onset Asthma. Sibilância sem resfriado e eosinofilia, né? Vou colocar aqui RS. Diagnóstico de obstrução, diagnóstico diferencial de obstrução da via aérea grande, né? Da via aérea grande, quais são os diagnósticos que eu tenho? Possibilidade de asma, né? Grande via aérea. Possibilidade de obstrução, né? Por corpo estranho. Corpo estranho, isso mesmo. Plano terapêutico para tratar principal complicação da otite média aguda, que é a otite média com efusão. É colocar aquela válvula, né? Não é uma válvula, na verdade, é um tubo. Tubo de timpanostomia. Tubo de timpanostomia. Não consegue lembrar o nome do negócio, né? Definição de caso de crise asmática. Definição de caso de crise asmática. Tem que lembrar isso aqui. Sibilância e dispneia em paciente maior do que 2 anos, com história de quadros similares, excluídas outras causas. Paciente maior que 2 anos. Porque menor que 2 anos é bronquiolite, né? A gente não vai diagnosticar asma. Então, paciente maior que 2 anos, né? Ó, definição de caso. Sibilância e dificuldade respiratória em um paciente maior que 2 anos. E a gente vai usar o PSI, né? O PIS. PIS, na verdade, não é PSI, PIS. Pulmonary Index Score. Sibilância e dispneia. Sibilância e dispneia em paciente maior que 2 anos com história de quadros similares. Vamos lá. Medicamentos aliviadores da crise asmática. Que a gente vai usar para aliviar a crise. Salbutamol, né? Então, um SABA. Um beta-2 de curta. Um agonista muscarínico de curta também, que é o brometo de ipratrópio, o corticoide inalatório e o corticoide sistêmico, né? Corticoide sistêmico, prednisona via oral ou dexametasona ou metilprednisolona via intramuscular ou intravenosa, né? Então, o corticoide inalatório, SAMA, que é o nosso bromuro de ipratrópio, e o salbutamol. Acertei essa. Tchau. Aquela ali era diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré. Pneumonia adquirida na comunidade pediátrica tem achados na ausculta. Quais são os achados aqui na minha ausculta? Redução do murmúrio vesicular, aumento do fêmur tóraco vocal já é outra coisa. Eu posso ter um sopro tubário, eu posso ter estertores em base, sobretudo em bases, né? Crepitantes, sopro tubário, acertei, maravilha. Vamos lá. Estridor é um ruído mais comumente inspiratório, achado na laringotraqueite, né? Eu vou pensar, ou laringite, eu vou pensar em Krupp, eu vou pensar nessas afetações aí. Eu vou usar a escala de Towson para avaliar esse paciente. Na inspiração, naturalmente, o calibre reduz, na expiração aumenta. Paciente de 6 anos com crise asmática com frequência respiratória de 32, pontua 1 só. Sibilo só no fim da expiração, pontua 1 também. Relação IE, 1 para 1, pontua 1. Uso de músculo acessório 1 de 4, pontua 1. E aqui, saturação de oxigênio 95, acho que pontua 1 também. Se não pontuar, pontua 2. Mas mesmo pontuando 1 ou 2, eu tenho menor do que 7. Né? Essa pontuação vai ser ou 6 ou 5. E como é que a gente vai avaliar aqui? Gravidade da crise é crise leve, e a conduta na crise leve de asma é fazer salbutamol somente, né? Pode ser nebulizado, e aí tem várias ideias aí para a gente nebulizar ou não, etc. Mas pode ser nebulizado ou pode ser direto com a bombinha, né? De preferência com máscara e aerocâmara. E o que mais que tem nessa conduta aqui? Prednisona via oral que o paciente vai levar para casa.
né? Vou colocar aqui um 3, vou colocar aqui um 3, né? Então, salbutamol cada 20 minutos, 3 doses. Reavaliar 15 minutos depois da última dose. E prednisona via oral 1 a 2 mg por quilo. Paciente com de 8 anos com crise asmática com frequência respiratória de 62, sibilo difuso, frequência respiratória de 62,3. Sibilo difuso na inspiração e na expiração pontua 2. Não, pontua 3 também. Relação IE aqui sim pontua 2. Uso de músculo acessório pontua 3, deu 11. Saturação 88, pontua mais 3, deu 14. Perfeito, né? Agora a gente tem 14 pontos, é uma crise grave. Quais são as ideias aqui na conduta? Então, na conduta desse paciente, a gente vai fazer nebulização contínua com salbutamol mais ipratrópio, né? Nebulização contínua. Agora a gente não vai fazer de 20 em 20 minutos, a gente vai fazer contínuo. Vai fazer oxigênio nesse paciente, porque ele tem 88% de oxigenação. A nossa medicação, que vai segurar a crise, né? O meu corticoide sistêmico agora vai ser necessariamente intramuscular, ele vai ser necessariamente um dexametasona ou metilprednisolona. E aí a gente vai fazer essas medidas, vai seguir monitorizando esse paciente e vai considerar a possibilidade de usar sulfato de magnésio nele. Se ele não melhorar, se ele não melhorar, ele vai para a unidade de cuidado intensivo pediátrico, né, o CIP, certo? Isso mesmo, perfeito aqui. Então a gente acertou essa. Medicamentos controladores da progressão da asma. Quais são? Corticoide inalatório, antileucotrienos, LABA e as cromonas, né? O cromogliconato de sódio, cromoglicato de sódio. Certo? Sinal do lápis, né? Diagnóstico de laringotraqueite. Sinal da ponta do lápis. Nebulização beta 2 mais corticoide inalatório na crise se realiza com... Então a nebulização aqui a gente faz com oxigênio, né? O beta 2 mais corticoide inalatório se realiza com oxigênio a 8, 10 litros por minuto. E aqui eu colocar um SABA. Vou mudar de SABA mais CI na crise, corticoide inalatório. Certo? E esse aqui, o SABA mais CI na crise, a gente vai acabar por fazer nebulização, tal. A gente vai fazer no paciente que está leve, né? Paciente que não tem uma afetação muito grave. Em relação ao resfriado comum na infância, julgue o item. A coriza pode tornar-se purulenta nos últimos dias da doença, sem necessariamente ser devido à infecção bacteriana. Sim, algumas afetações virais podem fazer isso. Diagnóstico diferencial de obstrução de viária pequena. Aqui bronquiolite, aqui pneumonia, aqui várias coisas, né? Bronquiolite, pneumonia, bronquiolite obliterante, aqui corpo estranho já não, né? Corpo estranho já não. Fibrose cística. Então, asma, bronquiolite viral, fibrose cística, né? Lembrar dos dois principais, aqui asma e bronquiolite viral, obstrução da viária pequena. A asma afeta as duas, né? Afeta a viária pequena e a viária grande. Então, esses são os diferenciais aí. Displasia broncopulmonar, infecção por clamídia. Tal coisa são capazes de prevenir a asma induzida por exercício ou provocada por aspirina. Que tal coisa é essa daqui que é capaz de prevenir a asma induzida por exercício ou provocada por aspirina? O SAMA, né? Bromuro de ipratrópio. Não, antileucotrienos, montelukast. Errou. Paciente com tosse estridente, de cachorro, perruna. Estridor inspiratório, afonia, tem laringite aguda, CRUP. Estridor moderado, entrada de ar diminuída, acianótico, retração intercostal escassa e sem alteração do estado de consciência. Pontua tal coisa na escala de Towson e a conduta terapêutica qual vai ser. Então, estridor moderado, esse estridor poderia ser ausente, leve ou moderado, né? Lembrar que cada um pontua 3. Então, ausente pontuaria 0, cada pontua 3. Então, em estridor moderado ele vai pontuar 1. Ou pode ser o mediano, né? Mediano, moderado. Tem que ver.
Vai pontuar 1, entrada de ar diminuída, vai pontuar mais 1, ácido cianótico pontua 0, retração intercostal escassa pontua 1, e sem alteração de estado de consciência, pontua mais nada. Então ele tem 3 pontos na escala de Towson, é leve, né? Lembrar que a escala de Towson, 4, moderada. Porque aqui eu coloquei esse moderada, tá vendo? Né? Lembrar dessas ideias aqui, o estridor aqui pode ser sem estridor, pode ser mediano, ou pode ser moderado e depois intenso ou ausente. Ausente é quando já tampou tudo, né? Não passa ar nem para fora nem para dentro. Tratado em sala, aqui então, né, com 4 é moderado, vai tratar em sala. Vamos pegar esse. Vamos. Então, vou mostrar a minha tela logo aqui. Então aqui está o como a gente vai manejar, né? Aqui está o como a gente vai manejar, né? Então a gente vai pegar isso aqui. Deixa eu pegar isso aqui. Da classificação de gravidade do manejo. E vai levar para lá. Vamos lá. Aqui, né? Aqui está o manejo. Então aqui está a escala de Towson. E aqui está o manejo. E a gente vai dar uma olhadinha aqui. Então se fosse leve, ambiente tranquilo, vai manejar no hogar, vai para casa, criança, ambiente tranquilo, pauta de cuidado e prednisona oral, vai só com prednisona para casa. Se ele já tiver uma afetação moderada, lembrar que a progressão dessa lesão na laringe aqui, ela é muito horrível, né? Fatal, inclusive se tiver epiglotite, aí é pior ainda, difícil inclusive de entubar. Então, como é que a gente vai fazer nesse caso? A gente vai manejar na enfermaria, né? E as ideias de manejar na enfermaria é exatamente isso, né? Usar prednisona oral por 3 dias, pode ser Dex intramuscular, se for o caso, e nebulização com adrenalina mais budesonide. Adrenalina mais budesonide aqui, 20 gotas se ele tiver menos de 20 quilos, 40 gotas se ele tiver mais de 20 quilos, aqui o budesonide. Né? Então vai ser adrenalina mais budesonide. Note que não há beta 2 aqui. Note que não há beta 2 aqui, não há beta 2 aqui, não há beta 2 aqui. Né? Porque isso aqui, o problema é o edema, né? O problema é o edema. Então, a adrenalina eu vou fazer e o budesonide. Ou budesonide. Ou budesonide. Ou budesonide. Adrenalina ou budesonide. Vamos lá que a gente vai editar aqui, colocar em amarelo. Colocar em amarelo. Ou budesonide. Coisa terapêutica aqui então, 3 pontos. Né? 3 pontos. Vamos lá, corrigir o card. Melhorando isso aqui, melhorando os cards aos poucos aqui. Aqui a gente já pode colocar isso aqui, né? E a página a gente pode verificar aqui, página 11. Então se eu precisar dar uma olhada na conduta ali, é só abrir a página 11. Vamos fechar e vamos seguir. Errada essa. Lactente 6 meses, previamente rígido, apresenta há 5 dias quadro de febre não aferida, coriza e tosse. Ao exame físico, frequência respiratória de 69, sibilância difusa, estertores difusos e fígado e baço palpáveis abaixo do rebordo costal. Isso aqui a gente está pensando ou em pneumonia ou em bronquiolite. Né? Como eu tenho essa sibilância difusa, né, vai fazer para mim o caminho semiológico de bronquiolite. Por que não asma? Porque 6 meses, né? 6 meses não vai diagnosticar asma. Tem que manter essas ideias sempre em mente. Bronquiolite pelo vírus sincitial respiratório e aí a conduta, né? Oxigênio seria abaixo, o oxigênio, e isso vai ser assim sempre, né? Menor que 90, 92, abaixo o oxigênio vai ter que dar oxigênio. Aspiração de via aérea e suporte. A gente podia tentar aqui, na verdade, abrir o nosso slide aqui de bronquiolite para dar uma olhada nas ideias. Né? Então vamos lá para bronquiolite, dar uma olhadinha nas ideias. Porque na verdade essa conduta aqui
ela está relacionada com os achados, né? Essa conduta aqui ela está relacionada com os achados. Vou deixar aqui para de baixo. E a gente vai dar uma olhadinha aqui na escala de tal. Então, vamos classificar esse paciente no tal, né? Então, frequência respiratória de 69, sibilância difusa, estertores difusos, fígado e baços palpáveis abaixo do rebordo costal. Então, vão faltar alguns dados, na verdade, né? Então, estertor difuso é inspiratório mais expiratório, já pontua 2 no tal. A frequência cardíaca desse paciente a gente não tem, mas muito que provavelmente ele não está com a frequência cardíaca abaixo de 0, abaixo de 120. Uso de musculatura acessória a gente também não tem, mas provavelmente ele tem algum grau aqui de uso de acessório. E a frequência respiratória é uma criança de 6 meses, então a gente vai considerar ela aqui. Ela está com 69, né? Então maior que 60 aqui são mais 3 pontos. Vão ser no mínimo aí 5 pontos. De 5 a 8 aqui eu já vou considerar como moderado. E aí a gente vai conduzir conforme essa escala, né? Vai conduzir conforme esse guia de manejo aqui. Que eu queria muito achar em outro lugar. Esse guia de manejo aqui. Vamos colocar aqui. Vou colocar aqui. Só para lembrar que é para guiar esse paciente dessa maneira aqui. Então a gente vai guiar posição, né? Lembrar dessas ideias aqui. Posição semi-sentada, ensinar a reconhecer os sinais de alarme. Sinais de alarme. Vamos fazer um card aqui para os sinais de alarme. Fazer um card aqui para os sinais de alarme. Então, doutora Mariela Martinez, 2022, né? A gente vai criar aqui quais são os sinais de alarme do paciente pediátrico. Com afetação respiratória. Vamos dar uma fechada aqui nesse slide de alarme para afetação respiratória, porque a gente não sabe, a verdade é essa. A gente não sabe se para as outras afetações também são os mesmos sinais de alarme. Então, tá aqui, né? Então, aqui os sinais de alarme, né? Dificuldade respiratória, não se alimenta, não dorme bem. Vamos anotar. Aqui, dificuldade respiratória. Rejeição na alimentação. Não dorme bem. Febre 39 graus ou mais. Então vou meter um maior ou igual aqui. Maior ou igual a 39 graus. Maior ou igual a 39 graus. E o último sinal. Não, são 6. Decaimento ou letargia. Então, consciência diminuída e desidratação. Certo? Tem que lembrar dos 6. Aqui tem que lembrar dos 6. Pintou tudo legalzinho. A gente vai colocar aqui a referência. A página aqui é a 33. Né? Então vamos deixar aqui. Acabamos de criar aí um card. Né? Quais são os sinais de alarme? Vou até... Sinais de alarme aqui. Quais são os sinais de alarme do paciente pediátrico com afetação respiratória? Né? E aí a gente vai ter que trazer aqui essas informações. Beleza, vamos seguir aqui respondendo os cards então. Lactente 6 meses, previamente rígido, apresenta 5 dias, quadro de febre não aferida, coriza e tosse. Ao exame físico, frequência respiratória de 69, sibilância difusa, estertor difuso, fígado e baço palpáveis abaixo do rebordo costal. Diagnóstico, então bronquiolite aqui, provavelmente por agente mais provável, provavelmente o vírus sincitial respiratório. E conduta, qual que é a conduta nossa? Aqui, O2 se necessário,
Fazer a aspiração da via aérea, com certeza, né? A gente vai fazer a aspiração da via aérea desse pacientezinho, 6 meses, na lactante 6 meses. A gente vai fazer antibiótica terapia? Não vai, né? Vírus. A gente vai fazer. O que mais a gente vai fazer para ele? A gente vai nebulizar. Se não me engano, a gente vai nebulizar, né? Vai fazer nebulização com a solução lá. Lembrar dessa solução. Nebulização a cada 8 horas com solução fisiológica e solução hipertônica. Aqui é a solução hipertônica, a gente vai colocar 1,5 ml de cloreto de sódio mais 8,5 ml de água destilada. Fazer essa mistura aqui que vai dar 10 ml, daí eu pego 3 ml dessa mistura e misturo e coloco junto com essa outra aqui, né? Então vão ser 8 ml basicamente, né? Oxigênio a gente vai precisar, se a saturação estiver entre 90 e 93 aqui, vai estar baixo. Alimentação segundo a frequência respiratória, por via oral ou via nasogástrica. Então se ele não tiver ataque dispneico, a gente pode tentar fazer alimentação via oral. Se ele tiver, a gente vai ter que fazer a passagem de uma sonda nasogástrica, né? A gente não quer fazer isso. Hospitalização, posição cômoda nos braços da mãe, né? Meio que deitadinho ali ou semi-sentadinho. Aspirar secreções nasais, manejo no serviço. E aqui, só para a gente já dar uma olhada em como é que é a conduta, caso o paciente for grave, né? Manejo no hospital já, posição cômoda, aspirar secreções nasais, sonda nasogástrica aberta, máscara de O2 com reservatório, né? Hidratação parenteral, terapia de escalação, monitorização, hospitalização em intermédios ou unidade de cuidado intensivo, traslado adequado, se o serviço não dispõe de lugar, oxigenoterapia de alto fluxo e ARM, que eu acho que é assistência respiratória mecânica, né? Então essas são as ideias aqui para a gente tratar a nossa bronquiolite caso ela seja grave. E bronquiolite caso seja bem leve, eu só vou ensinar a mamãe como fazer aspiração, ensinar a mamãe a reconhecer os sinais de alarme, que são aqueles 6 que a gente acabou de falar, e posição semi-sentada, controle a cada 24 horas. Então o paciente vai para casa, mas ele vai voltar para eu dar uma olhada em como é que ele está. Paciente de 6 anos em crise asmática com frequência respiratória 45, sibilo expiratório difuso, toda a expiração. Então, frequência respiratória 45, voltou a pontuar 1. Sibilo expiratório difuso, toda a expiração. Então, se fosse só no final, pontuaria 1, aqui pontua 2. Acho que ali a frequência respiratória talvez pontue 2. Relação IE pontua 1. Saturação de oxigênio, uso de músculo acessório pontua 1, saturação de oxigênio, então aqui já tenho 6 pontos. Pontua no mínimo 1, mas eu acho que é 2 aqui. Então, pontua 2, a gente tem 7, 8 pontos. Como é que a gente vai tratar esse paciente? A gente vai considerar que ele tem uma crise asmática moderada e a gente vai tratar ele em internação em enfermaria, vai fazer nebulização com. Se ele não puder fazer a inspiração, a gente vai fazer a nebulização com salbutamol mais ipratrópio. Nessa nebulização vai acontecer aí a cada 15 minutos, por exemplo. A gente vai fazer em doses ali a cada 15 minutos, fazer rapidinho, deixar ele 15 minutos descansando e vir reavaliar. Que mais? Vai fazer o oxigênio somente se ele dessaturar, né? Se ele baixar de 92 aí, se ele perder 2% dessa saturação dele, a gente vai fazer oxigenoterapia. E ele vai para casa com prednisona via oral, né, por 7 dias. Aí, e caso eu não possa fazer via oral, nesse momento em específico, a gente já pode considerar o uso de dexametasona intramuscular ou metilprednisolona, né? Aí eu vou fazer aqui as doses e vou fazer a reavaliação dele depois da última dose, certo? E ver como é que a gente conseguiu deixar o nosso paciente. Aqui, se eu estou pensando, né? Tentar lembrar dessa fórmula aqui, peso sobre 3, né? Peso sobre 3, tentar lembrar dessa fórmula aqui, peso sobre 3. Ela falou que não ia cobrar aqui a dosificação, mas vai que ela decide mudar de ideia. Ela tem todo o direito. E se ela decidir mudar de ideia, a gente pode estar preparado, né? Então, basicamente ficou assim. Opa, deixa eu voltar aqui. Tem 34 minutos que eu estou gravando, tá pouco ainda. Gravando o Anki, vamos voltar para cá.
só lembrar disso, né? Então aqui a gente vai usar só salbutamol, aqui a gente vai usar salbutamol inalado ou nebulização com salbutamol mais bromuro, né? E claro, ele vai com prednisona via oral, de qualquer jeito para casa, ó, alta com salbutamol mais prednisona. Aqui também, alta com salbutamol mais prednisona. E aqui, né, no grave, a gente vai fazer a dexametasona ou metilprednisolona já. Né? Esse paciente aqui vai estar mal, ele vai estar ataque dispneico, vai ser difícil a gente fazer algo diferente disso. Né? Então aqui é só salbutamol mais a prednisona. Né? A gente vai fazer a prednisona e vai para casa com a alta com prednisona. Aqui a gente vai fazer o salbutamol nebulizado com bromuro de pratópio aqui e considerar usar Dexa, né? Considerar usar Dexa, ou vai tomar a prednisona e vai para casa. Se ele não responde, paciente que não responde, crise moderada que não responde, não melhora, não faz nada, vamos tratar como crise grave. E aí, crise grave, a gente vai fazer monitorização, a gente vai fazer nebulização contínua com salbutamol. Né? A gente vai fazer sulfato de magnésio, se ele não melhorar, certo? E se ainda assim não melhorar, vai para a unidade de cuidado intensivo. Tratamento de laringite moderada. Laringite moderada. Esse paciente fisiopatologia de afetação laringeal direta, né? Esse paciente a gente pode dar para ele prednisona via oral moderada. 4 pontos aqui. Se desaturar, vai usar oxigênio. Prednisona via oral. Aqui a gente vai fazer hidratação, será? Não. Tratamento vai ser no serviço, né? Tratamento vai ser no serviço, né? Internado em enfermaria. O que está faltando aqui? Prednisona via oral e nebulização com adrenalina. Nebulização com adrenalina é o que está faltando para nós aqui. Vamos pegar lá Talcin, né? Talcin. Não acha assim, então a gente vai colocar a tela de novo. Não achou assim, então a gente vai lá buscar laringite de novo. Tosse do grupo, tal, diagnóstico clínico, mais frequente em crianças 6 meses 4 anos, valoração da gravidade do grupo. E aqui, né, tal, sim, a escala. Depois a gente maneja desta maneira, né? Vamos lá. Pegar aqui as ideias de manejo da laringite. Só pra gente poder pensar, né? Então aqui é adrenalina ou budesonide, né? De novo, é ou. Esse aqui é todo o arsenal, mas aqui é adrenalina ou budesonide. Vamos colocar aqui as características do manejo. Então, adrenalina ou budesonide a gente vai usar. Né? Lembrar que aqui a escala de Towson é separada em 4, né? Diferente das outras escalas. Acho que a gente separa em 4. Então é menos de 3, de 3 a 7. Menos de 3 é igual ao tal. De 3 a 7 aqui já muda, né? Porque o tal aqui é de 3 a 8, se não me engano. 8 a 11 igual ao maior a 12. E aqui a gente tem que editar e botar um ou. Né? Que aqui eu vou fazer adrenalina ou vou fazer. Então aqui vão ser 3, né? 3. Prednisona oral, nebulização com adrenalina e enfermaria a gente vai fazer, né? Vamos usar essas ideias. Aqui a página é a 11. Aqui é assim, normal. E aqui a página é a 11. Beleza? Vamos seguir respondendo então. Errado isso aqui. API, como funciona? Bom, então já expliquei essas ideias, mas não sabia falar os critérios. Então, paciente que teve 3 episódios, né? O paciente menor do que 3 anos aí, menor do que 5 anos, que teve 3 episódios no último ano. De sibilância, a gente já está considerando asma. E como é que a gente diz que tem,
de fato. Então a gente olha para os critérios maiores e critérios menores. Critérios maiores são antecedente pessoal dos pais com asma e eczema, né? Atopia identificada, né? Eczema diagnosticado menor que 3 anos, a menos de 3 anos. E os critérios menores é sinusite alérgica identificada a menos de 3 anos, eosinofilia maior ou igual a 4% e sibilância sem resfriado, né? O paciente está com sibilância sem resfriado. Sibilo sem resfriado, menos de 3 anos. Ele tem alguma história de sibilo sem resfriado há menos de 3 anos. Então, maior ou igual a 3 episódios por ano nos primeiros 3 anos de idade, né? O corte aqui é 3 anos de idade. 3 anos de idade. Definição de caso de crise asmática. É um paciente que tem mais de 2 anos, com sibilo e dispneia, com histórias recorrentes de sibilo. Sem histórias de quadro similar, né, histórias recorrentes de sibilo e dispneia, sem outras causas, excluídas outras causas. Tem que lembrar dessa ideia também. Paciente de 6 anos em crise asmática com frequência respiratória 32, sibilos no fim, então aqui pontua 1, aqui pontua 1, aqui pontua 1, aqui pontua 1. E saturação aqui talvez pontue 2, fica entre 6 e 7. Né? Então menor do que 6 é crise leve. Menor ou igual a 6 é crise leve. E na crise leve a gente vai usar, o paciente vai ser manejado em ambulatório. Bom, ele está lá com crise asmática, né? A gente não vai mandar ele para casa, ele vai ser manejado ali comigo, né? E eu vou fazer a cada 20 minutos, vou fazer salbutamol, né? Dose é peso dividido por 3. Cada 20 minutos fazer salbutamol, vai para casa com prednisona via oral e que mais? São 3 aqui. Reavaliar 15 minutos depois da última dose. Isso aqui que eu não estou conseguindo lembrar. Mas são 6 pontos mesmo, a gente achou a pontuação certinha. Só o reavaliar 15 minutos depois da última dose. Sempre eu vou reavaliar 15 minutos depois da última dose, né? Todos os momentos aqui. E aqui o único que eu vou continuar o tratamento com o paciente hospitalizado aqui na crise grave. Tal coisa são capazes de prevenir a asma induzida por exercício ou provocada por aspirina, os antileucotrienos, né? Montelukast, Zafirlukast. Paciente com estridor com tosse estridente, tosse estridente, né? Tosse em acessos, estridor inspiratório e afonia tem laringite aguda, Krupp. Então a Krupp tem essa tríade, né? De tosse demais, estridor respiratório e afonia, ou rouquidão. Afonia ou rouquidão. Exame físico, estridor moderado. E aí não é mediano, moderado, intenso ou ausente. Então, moderado pontua 2. Entrada diminuída pontua 1. Acianótico não pontua nada. Retração intercostal escassa pontua 1. E sem alteração do estado de consciência. Então, a gente tem 4 pontos na escala de Towson. Conduta terapêutica aqui vai ser uma conduta moderada, né? Então, eu tenho paciente com Krupp moderado. E a conduta? A conduta não consegue lembrar, né? Tratado em sala, prednisona via oral, nebulização com adrenalina, 3 a 5 ampulas. Errou. Em relação ao resfriado comum na infância, julgo o item a seguir. A principal forma de transmissão dos vírus causadores de resfriado comum é contato direto e não a via inalatória. Verdadeiro. Verdadeiro. Lave as mãos. Pneumonia adquirida na comunidade pediátrica tem como agentes mais comuns até os primeiros 3 meses de vida. Então, os agentes mais comuns vão ser os virais, né? O vírus sincitial respiratório sendo um deles, para-influenza sendo outro, talvez, né? E aí as bactérias vão ser o pneumococo, né? Streptococcus pneumoniae e clamídia, talvez dá para usar? Não, clamídia. Clamídia. Não, clamídia vem aqui, né, nos atípicos. Então, streptococcus do grupo B e gram-negativos. Ainda não vem o streptopneumoniae. Vírus sensitial respiratório e adenovírus. Então, streptococcus do grupo B, vírus sensitial respiratório, gram-negativos e adenovírus. Errei essa. PAC pediátrica, qual que é a eleição da antibiótico terapia, né? Como vai funcionar aqui?
eleição de antibiótico terapia empírico para maiores de 5 anos. Como eu já tenho aqui a presença do micoplasma, eu já tenho que pensar na possibilidade aí de atípicos, né? Claro que a gente vai olhar para a progressão e etc, então não vai ser, né? Essa aqui é uma ideia muito mal sugerida, mas tem que dar uma olhada aqui no medicurso, né? Em como a gente vai fazer esse tratamento aqui de pneumonia, dar uma olhada melhor, mas se eu estou pensando em atípico, eu estou pensando em azitromicina, né? Então eu vou fazer azitromicina para o meu pacientezinho por 7 dias. Olha lá, nada a ver. Maior que 5 anos, Strep pneumoniae, Staphylo aureus, Mycoplasma e Chlamydia. Penicilina cristalina, né? Ah, tem que lembrar dessa ideia aqui também, na verdade. Essa ideia aqui é uma ideia que é bem sugesta aqui. Essa ideia aqui é uma ideia que é bem sugesta. De usar essa penicilina aqui cristalina. Vamos lá. Errei essa. Principal diferencial de bronquiolite e asma. PAC pediátrica tem principal motivo de consulta A. PAC pediátrica tem como principal motivo de consulta a recusa alimentar, talvez? Não, a febre, né? Febre, claro. A febre. Depois febre, tosse e dispneia. Catarro, querrido, cianose, dor torácica, anorexia e tal. Mas o principal transtorno então aqui é a febre. O pacientezinho teve febre, tá com febre, eles levam no hospital. Principal forma de evitar resfriado comum, lavando as mãos. PAC pediátrica, eleição de antibiótico terapia empírica de 3 meses a 5 anos. 3 meses a 5 anos, estou pensando em bicho comum, né? Ainda. Penicilina? Ampicilina. Ampicilina sozinha, né? E aí ampigenta no momento anterior. Mas ampicilina sozinha. Ampicilina sozinha aqui. Ampicilina. Esse aqui vai ser de gravar mesmo e acabou. Cara, vai ser gravar e acabou. Isso aqui, cara, vai ser gravar e acabou. Aqui. Vamos lá, né? Clicar no pack aqui. Colocar na aula. Colocar no card. Então, pneumonia, vamos descer aqui as ideias e tal. Exames complementares podem ser feitos, padrões radiológicos aqui, né? Isso aqui é importante também. Compromisso alveolar, compromisso intersticial. Compromisso intersticial alveolar que é misto e compromisso pleural, que vai ser, né, afetação na pleura mesmo. Vai ser aí a nossa atelectasia, vai ser o nosso derrame, né? E a gente vai descer lá para achar isso aqui, né? Então, RN lactante menor do que 3 meses, a primeira eleição ampigenta ou ampiamica. Depois, lactente 3 meses a 5 anos. Como a gente está tão preocupado assim, né? Com esse grande número de bicho aqui, não está preocupado com gram negativo já, né? Já está mais tranquilo nesse sentido, vai ser só ampicilina. E no paciente maior que 5 anos vai ser penicilina cristalina aqui. Claro que a gente vai fazer cultura, né? Menor de 3 meses com certeza vai internar. Maior de 30 contos os pacientes que toleram a via oral e que não tenham critério de internação. Tratamento ambulatório da pneumonia da combulidade. Aqui, o maior de 3 meses a 5 anos, amoxicilina, 50 a 100 mg quilo dia via oral, cada 8 horas por 10 dias. 10 dias, né? Tratamento aqui, 10 dias, tá? Vou até colocar aqui, ó. Por 10 dias. Por 10 dias. Amox 10 dias. Vamos seguir, então. Erro essa. Sinal da ponta de lápis, diagnóstico de laringotraqueite, né?
PAC pediátrica é a terceira causa de morte em crianças entre 1 mês e 14 anos nos países desenvolvidos. Terceira causa, acho que falso, né? Verdadeiro. Terceira causa, de 1 mês e 14. Pediátrico com oma não cai. Tratamento de laringite severa. Não sabe, né? Tratamento de laringite severa. Bastante coisa tem que fazer. Vamos pegar aqui a conduta. Tratamento de laringite severa aqui, ó. Laringite severa. Vamos ver se a gente corrige o card, né? Em todo caso, porque às vezes precisa corrigir o card. Dá uma olhadinha aqui em como que a gente está aqui, né? Com essas ideias, tratamento, laringite severa. Então, internação, posição de conforto, oxigênio com reservatório, monitorização, hidratação parenteral e dexametasona. Vamos somar aqui. E aqui a gente mostra que é IO. E/O. E marca, né? Vamos marcar. Queria tanto que o padrão disso aqui fosse esse negócio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos. Então, o que mudou em relação à conduta anterior aqui? Vamos dar uma olhada, a gente dar uma fixada, né? O que mudou em relação à conduta anterior nessas ideias? Aqui eu vou ter que fazer internação já do meu paciente, né? Manejo no serviço, mas no hospital, mais internação, né? Ela não vai ficar ali em volta, ali dentro do Los Angeles, sentado naquelas cadeiras. Monitorização, já vou fazer oxigênio com reservatório, né? Sobretudo se esse paciente estiver aí com a saturação 92, 90. Dexametasona, eu vou fazer, agora não tenho mais opção de fazer via oral. Agora a minha opção vai ser a Dexa. E repetir nebulização com adrenalina e ou budesonida. Né? Então, internação, O2 com reservatório, hidratação parenteral, monitorização, claro, e dexametasona mais nebulização com budesonida. Vou pintar aqui, ó, nebulização. Então, nebulização com adrenalina e budesonide. Então, 2 principais de 6. Que é isso aqui? Internação? Faz sentido, né? Internação faz sentido. A 2 a gente vai usar só se necessidade. Hidratação parenteral, monitorização e dexametasona mais adrenalina e ou budesonide. Certo? Tratamento de laringite moderada, tal 5,3 de 7. Então aqui a gente vai fazer internação também. Não, aqui a gente vai fazer tratamento ali no ambulatório, né? O paciente está na urgência, então ele vai ficar ali em volta da gente. A gente vai fazer, ou então vai ser lá dentro da enfermaria, né? Porque para nebulizar vai ter que ser ali. E aí vai fazer nebulização com adrenalina, 3, 5 ampolas, mais 9 cc de soro, se não me engano. Não, 3 cc de soro. Diluído em 3 cc de soro fisiológico. A prednisona via oral, aqui nesse caso, né? A moderada. E monitorização, então, em serviço, prednisona oral, nebulização com adrenalina, 3 a 5 ampolas, 3 cc de soro.
Tem que falar com mais certeza aqui. Paciente de 6 anos com crise asmática com frequência respiratória de 32, então é 1. Sibilo no fim, só no fim é 1. Relação IE 1 para 1 é 1. 1 e 2 ou 1, né? Vai para 5 pontos ou 6 pontos. Aqui vai ser 6 pontos no caso, né? Crise asmática leve, segundo o PSI, segundo o PIS. E crise asmática leve vai ser salbutamol cada 20 minutos, né? Na primeira hora. Então vou fazer salbutamol aí e vou reavaliar o paciente depois da última dose que ele tomar do salbutamol. Melhorou? Tá maravilhoso? Bom, vai para casa com salbutamol e corticoide e prednisona, né, via oral por 7 dias. Certo? Na rinocelite bacteriana aguda em crianças e adultos, o agente etiológico frequentemente relacionado é Streptococcus beta-hemolítico, Streptococcus pneumoniae, rinocinusite, né, Streptopneumoniae. Fatores de risco para asma. Presença de atopia, genética, exposição ambiental, né, a alérgenos, a fumo, por exemplo, a irritantes de modo geral. Genética, atopia, sexo, idade de início e ambientais, né, citei. Coqueluche, né, tosse do Krupp, laringite, laringotraqueite. PAC pediátrica, devemos hospitalizar crianças com 8 critérios, é muito critério, né? RN menor que 6 meses, risco social, né, ou econômico, paciente refratário ao tratamento. Não pensar, a gente vai pensando aqui e encaixa. Paciente refratário ao tratamento, risco socioeconômico que não consegue comprar a medicação e tal, né? Paciente com taquidispneia, sinal de gravidade, com retração subcostal, com retrações, né, generalizadas, né, retração subcostal, retração subcostal, mais dispneia hipóxia, probabilidade de S. aureus, derrame pleural, suspeita de PAC por aspiração, não tolera medicação via oral, menores de 1 ano com suspeita de pneumonia bacteriana, pouca melhora às 48 horas e aumento de risco, alto risco socioeconômico. Pouca melhora, menor de 3 meses com certeza também é, né, cara? Vou colocar aqui e dar uma olhada aqui dentro do PDF no que está acontecendo. Gravando o aqui. Ah, tá, é porque é uma outra janela, né? Vamos deixar na minha tela aqui. Pô, já faz uma hora que eu tô com isso aqui aberto na tela. Pensando em PAC aqui, a gente vai lá para as ideias lá embaixo, né, de consideração do paciente de risco. Tá bem para baixo isso aqui. Vamos lá. Diagnóstico inicial, critérios de gravidade de internação. Todos os que padecem de dispneia ou hipóxia, né, difícil dizer, né, porque todo paciente, bom, provavelmente todos eles vão estar, né. E aqui, ó, que crianças com pneumonia devem ser hospitalizadas? Que crianças com pneumonia, que tudo são as mesmas ideias. Que criança com pneumonia menor de 3 meses, portador de condições de risco associadas à prematuridade, desnutrição, cardiopatia, dano e tal, má resposta ao tratamento, presença de complicação, dificuldade de acesso à atenção e risco social. Vamos pegar esse texto aqui, transformar em card. Transformar aqui em texto para o card. Na verdade. Página 113, já vamos colocar, página 113 do slide, né? Página 113. A gente vai colocar aqui para baixo, né? Esse pedaço de texto aqui. Aqui, ó. Critérios de hospitalização.
Critérios de hospitalização. Critérios. Menores de 3 meses. Portador de condições de risco associadas. Má resposta ao tratamento. Presença de complicação aqui. Está pensando em derrame pleural, está pensando em atelectasia. E aí, o último ponto, né? Dificuldade de acesso à atenção e risco social. Lembrar mais esses aqui de baixo, na verdade, do que os de cima aqui. Mas vamos tentar lembrar tudo. Mais o texto. Mas se eu... No momento de responder essa pergunta aqui, eu acabei por raciocinar. E raciocinando, eu já falei mais resposta ao tratamento, presença de complicações, já falei dificuldade de acesso à atenção, já falei essa idade de corte aqui, menor de 3 meses. Né? E aqui as ideias menor de 1 ano com suspeita de PAC bacteriana. Então vamos lá. Lembrar que o principal é o agente etiológico viral. Paciente com tosse de cachorro, estridor inspiratório e afonia ou rouquidão. Essa é a tríade de Krupp. Tem laringite aguda. Exame físico, estridor moderado, entrada de ar diminuída, ácido cianótico, retração intercostal escassa e sem alteração de estado de consciência. Então aqui como é que ele pontua? Estridor moderado pontua 2. Entrada de ar diminuída pontua 1. Ácido cianótico pontua 0. Retração intercostal escassa pontua 1. Tenho 4 pontos, já é moderada. Como é que eu trato a moderada? Como é que eu trato a moderada? A gente vai internar esse paciente em enfermaria, vai passar para ele prednisona, via oral, e vai passar nebulização com adrenalina 3 a 5 ampolas, 3 cc de soro. Certo? Prednisona via oral tratada em sala, no hospital. E nebulização com adrenalina 3 a 5 ampolas em 3 cc de soro fisiológico a 9%. Vamos lá. PAC pediátrica tem como agentes mais comuns até os 3 meses de vida. Até os 3 meses de vida é vírus sincicial respiratório, adenovírus, streptococo do grupo B e Staphylococcus aureus, streptococo do grupo B e gram negativo. Dois vírus. Opa, aqui deu errado. Aqui deu errado alguma coisa aqui. Responder cartões feito. Aqui, né? 2 vírus. 2 bactérias. Deixar assim. Vou melhorar esse cartão aqui, porque esse aqui tá ruim de ver e tal. Então a gente vai deixar esse cartão assim. Aqui, ó. Vai deixar esse cartão aqui usando esse slide. E além do slide, a gente vai abrir aqui e vamos marcar lá. Vamos marcar lá. Melhor, né? Marcar lá, marcou lá, fica mais fácil. Pneumonia da comunidade. Vamos fazer os marcadores aqui. Vai aqui. Pega esse aqui, ó. Laringite e marcador. Sobe. Aí sobe. Sobe. Bronquiolite. Bronquiolite. Marcador. Sobe. Sobe. Asma. Asma marcador. Asma marcador. Sobe. PAC marcador. PAC marcador. Perfeito. Então, beleza, né? Vamos lá. Então, beleza, né? Vamos lá. Pergunta aqui é de NAC. A gente vai pegar esse quadro aqui. Vai dar um zoom legal nele. E vai marcar aqui, ó. A gente vai marcar aqui o strep do grupo B e gram negativos.
TEP do grupo B, gram-negativos. E aqui vai marcar também os agentes virais, né? Sincitial respiratório e adenovírus. Beleza. Então, menor que 3 meses, esses são os bichos, né? A gente pega o quadro todo para lembrar dos outros bichos. A gente pega o quadro todo para pensar nos outros bichos. Então a gente marca todos aqui também, né, cara? Por que não, né? Vou marcar tudo aqui. Não sei nem o que tá gravando aqui nesse OBS, mas... Ah, tava gravando o que eu tô fazendo mesmo. Vou ligar o webcam aqui nesse gravando na minha tela aí também, deixar essa... Tá. E micoplasma. Aí começam os atípicos, né, aqui. Né? A gente vê aqui o número de cruzes. Mas aí em vermelhinho eu vou marcar strep hemófilo e hemófilo. E aqui micoplasma e strepto. Então, maior de 5 anos a gente sabe que precisa usar um macrolídeo. Sabe que vai usar uma azitromicina. Nos menores de 5 anos ali, vou pensar em algumas outras coisas, né? Aqui eu estou pensando em gram negativo, eu vou usar aquele Genta, né? Então vou usar Ampigenta aqui, faz uma cobertura legal. Aqui eu não estou mais pensando em gram negativo, veja aqui no A. Então aqui eu já posso usar só o Amox, né? E como empírico e observar como é que vai acontecer aqui. Se o paciente tiver critério de internação, se estiver grave, a gente vai fazer a cultura. Quando chegar o resultado da cultura, a gente vai fazer a mudança do antibiótico. E aqui, maior do que 5 anos, a gente já está pensando aqui num atípico, então vai fazer uma cobertura para esse atípico, né, usando a azitromicina. Então, beleza, vamos deixar sempre assim, né, esse 2 vírus, 2 bactérias e tal. E vamos fazer assim, para esses cards, certo? Voltar lá, voltar para o card, editar aqui só o tamanho desse quadro, para não ficar grande demais. Tá perfeito. Editar aqui nesse sentido. Tá, beleza, ficou legal aqui assim, né? Tamanho ok. Então, strep do grupo B e gram negativos, né? Então, eu tô pensando nisso aqui, eu vou usar tô pensando nisso aqui, eu vou usar o quê? Eu vou usar Amox mais Genta. E aí, ó, cubro típicos mais gram-neg. Cubro típicos mais gram-neg, né? Amox mais Genta. 10 dias. 10 dias. Beleza. Pouco que errou essa. PAC pediátrica, eleição de antibiótico empírico para maiores de 5 anos. Azitromicina, né? Micoplasma, clamídia, macrolídeos. Em qual que é o lugar que ela fala? Bom, quem fala sobre esse negócio de fazer cobertura para, né? É o Medicurso, né? Meu cursinho. Aqui não fala sobre isso. Por mais que vamos dar uma olhadinha aqui só no que é indicação para aqui, ó. Maior de 5 anos, amoxicilina via oral. E aí, ó, tratamento de segunda opção, né? Tratamento de primeira opção, maior de 5 anos, considerar micoplasma e clamidófila. Amoxicilina via oral, 3 doses por 7 a 10 dias. E aqui, ó, a eritromicina, claritromicina, azitromicina. Maiores de 5 anos, pneumonia não complicada, intolerante à via oral, vou fazer penicilina G cristalina. Maiores de 5 anos, pneumonia complicada, aí já é outras ideias, já são as ideias, né? Grave, ceftriaxona. Certo? Nós vamos melhorar aqui então essas ideias, né? Penicilina cristalina, né? Penicilina G cristalina. Né? Pensar nas doses um pouquinho também. Citar doses. Não, deixa eu citar doses pra fora, ela não vai criar as doses, eu vou ficar... PAC pediátrica tem principal motivo de consulta a febre. A mãe leva a criança por causa da febre. PAC pediátrica, eleição de antibiótico empírico
para 3 meses, 5 anos. 3 meses, 5 anos, eu estou pensando que não tem mais gram negativo, né? Então eu vou fazer só o amox. Então as ideias é fazer só o amox, né? Tô pensando que tem, ó, Streptopneumoniae, hemófilo, Staphylo aureus aqui, uma possibilidade, né, de Staphylo aureus, e aí eu vou adicionar oxacilina quando a gente estiver com essas suspeitas, mas ampicilina por 10 dias, né? Essa é a ideia. A amp ou amox. PAC pediátrica é a terceira causa de morte em crianças de um mês a 14 anos nos países desenvolvidos. Isso é verdadeiro, tá no slide dela aqui, né? Do jeitinho que tá, eu colei aqui. Uma das infecções mais frequentes pode ser tratada ambulatorialmente, em que 20% é hospitalizado, a terceira causa de morte em crianças de um mês a 14 anos. Vamos lá, tratamento da laringite severa, Taussig 8 de 11, né? Então, quais são os dois principais aqui? O meu corticoide e minha adrenalina nebulizada. Minha nebulização e meu corticoide. O corticoide aqui, a laringite severa, como eu tô com um pouco de medo aqui desse paciente, vai ser Dex-IM, né? Então vamos fazer Dex-IM, nebulização com adrenalina, 3 a 5 ampolas, diluído, 3 cc de soro fisiológico, e a gente pode ou não adicionar o budesonide, né? Nessa nebulização. E aí o que mais que a gente vai fazer? Vai fazer internação, né? Vai fazer internação no hospital, vai fazer oxigênio com reservatório, máscara de O2 com reservatório. Vai fazer suporte, hidratação, né? Hidratação venosa, parenteral, VVP, via venosa parenteral, via venosa periférica, com hidratação, e vai fazer monitorização dessa criança. Então, isso mesmo. Agora está encaixando as ideias, DEXA-IM, né? E no paciente anterior a esse, né, que no moderado, eu não preciso fazer o DEXA-IM, né? Aí a gente vai fazer nebulização com adrenalina ou budesonida e mais prédio oral. E aqui, no primeiro paciente levinho aqui vai ser só um prédio oral, certo? Beleza? Tratamento laringite moderada lá. Aí sim, né? Vamos tratar a laringite moderada em sala, mas não vai ser internado de fato, né? Mas como a gente precisa fazer nebulização, vai ser basicamente no mesmo lugar ali. Se a gente está considerando Los Angeles, vai ser no mesmo lugar. E aqui a gente vai fazer prednisona via oral e a nebulização com adrenalina, né? Daquele jeito. 3 e 5 ampolas, 3 cc de soro fisiológico, 0,9. Laringite aguda, laringotraqueite, laringotraqueobronquite, laringite subglótica descrevem o quadro clínico do Krupp, né? O quadro clínico do Krupp tem a tríade do Krupp. Então tem o estridor inspiratório, a tosse de cachorro, tosse perruna ou tosse seca irritativa, excessos de tosse e a rouquidão, né, ou a afonia. Tosse de cachorro, afonia ou rouquidão. E estridor respiratório, predominantemente em respiratório, depois leva à dificuldade respiratória. O vírus aqui é o para-influenza 1 em 75% dos casos. Menina de 2 anos tal, não vamos responder não, isso aqui, vai. PAC pediátrica, eleição, antibiótico empírico para menores de 3 meses. Menores de 3 meses. Aqui a gente vai fazer ampigenta, né? Ampicilina amicacina ou ampicilina gentamicina, ampigenta. 10 dias? Será? Acho que é assim, né? 10 dias. 10 dias. Diagnóstico, laringotraqueite, né? Sinal da ponta do lápis. PAC pediátrica tem como agentes mais comuns. Esse aqui não tem acento, mais comuns na faixa etária de 3 meses a 5 anos de vida. Vamos mudar igual a gente mudou o outro lá. 2 vírus, 2 bactérias. Então, o vírus vai ser o adenovírus e o vírus sensitivo respiratório, se não me engano. Né? E as bactérias aqui, aí eu já vou para Streptopneumoniae e o outro bicho comum. Streptopneumoniae, Staph aureus, será? Streptopneumoniae, né? Vai ser o mais comum aqui. Streptopneumoniae. Vamos pegar aqui, a gente vai ter que pegar. Não.
esse aqui. Vai ter que pegar isso aqui, né, pra botar lá. Dá uma olhadinha. Hemófilo. Então vamos tirar tudo que tá aqui e colar só a imagem, né? Como tá aqui, bonito. Com tudo marcado e tal, né? Certinho aqui então. Staphylococcus pneumoniae. Então, ó, VSR e o adenovírus mesmo, né? 2 vírus, 2 bactérias. VSR e o adenovírus. E depois aqui, o maior de 5 anos, começa a influenza, né? É onde surge aí influenza com maior frequência. E micoplasma acaba por surgir aqui. Então acabou aqui, acabaram os cards por enquanto. De pediatria, a gente vai recriar aqui. Respondemos 84 cards, a gente vai recriar aqui os cards para responder de novo, né? Eu vou abrir o slide de bronquiolite, vou repassar o slide de bronquiolite, vou criar aqui cards de bronquiolite, estudar esse tema e depois a gente só repassa a card.